terminou agora a primeira jornada do Campeonato do Mundo. Todas as seleções já jogaram e fizeram os seus jogos de abertura. Quais são as seleções que decepcionaram? Quais são as seleções que surpreenderam? Quem são os melhores marcadores neste momento que termina a primeira jornada deste Campeonato do Mundo? Vamos analisar todos esses detalhes de uma forma breve agora aqui neste vídeo. Se gostaste desta ideia, deixa o teu like e se inscreva no canal. Lembrando que a segunda jornada começará já hoje, quando forem 5 da tarde. Então, não perca mais tempo e desfruta desse vídeo. Então, vamos começar agora por analisar o Grupo A. O Grupo A, neste momento, ao terminar a primeira jornada, quem lidera é a seleção do México, República da Tchequia está em terceiro lugar e a África do Sul, a seleção africana, ocupa a última posição. Agora, no grupo B, todas as seleções empataram. A Suíça tem um ponto, o Canadá tem um ponto, o Catar tem um ponto, inclusive a Bósnia também tem um ponto. Ou seja, está tudo igualado neste grupo. Passando para o grupo C, quem lidera esse grupo é a Escócia, surpreendentemente. Nem Marrocos nem Brasil, ao terminar a primeira jornada, estão no primeiro lugar. Mas isto também aconteceu porque o primeiro confronto de estreia foi entre Marrocos e a seleção do Brasil, que são os principais favoritos para liderar esse grupo. Mas no fim da primeira jornada, quem lidera é a Escócia. E a Escócia, nesta próxima jornada, ou seja, na segunda jornada, vai enfrentar já a seleção do Marrocos, enquanto o Brasil vai enfrentar o Haiti. Então, o grupo está assim. A Escócia lidera com 3 pontos, porque venceu o Haiti. Marrocos empatou com o Brasil, então ambas têm cada um ponto e o Haiti tem 0 ponto porque perdeu contra a Escócia. Então, esta é a constituição deste grupo. Será que vai dar jeito para o Brasil ou Marrocos ainda conseguirem liderar esse grupo? Será que Marrocos vence a Escócia? Brasil provavelmente vai vencer a seleção do Haiti e vai fazer um saldo de golos. Agora, a seleção do Marrocos, para conseguir subsair nesse grupo, tem que vencer obrigatoriamente a Escócia. Mas a seleção do Marrocos é uma seleção que surpreendeu muito. Enquanto a seleção brasileira, podemos dizer que teve um bocadinho de decepção, não pelo resultado, porque a seleção do Marrocos é uma seleção que apresenta-se muitos desafios, muitas dificuldades para quem joga contra eles. Mas a decepção na seleção brasileira é a forma como encararam o jogo e a forma como jogaram. Eles mostraram que ainda têm muitos problemas. Por esse motivo é que eu coloco a estreia da seleção brasileira como decepção. Agora, no grupo D nós temos os Estados Unidos, Austrália, Turquia e o Paraguai. Os Estados Unidos lideram o grupo, Austrália em segundo lugar, Turquia e Paraguai em último lugar. Estados Unidos surpreendeu, Austrália surpreendeu. Agora, no grupo E, nós temos a Alemanha, Costa do Marfim, Equador e Curaçao. A Alemanha dispensa apresentações. Eles surpreenderam muito. Embora jogaram com uma seleção fraca, esta sonora vitória por 7-1 lembra muita coisa, mas o ponto é que a Alemanha mostrou muito refino e mostrou também concentração. É algo que a seleção de Portugal, que eu vou falar mais em frente, não conseguiu demonstrar. Porque quando você está a jogar uma Copa do Mundo ou qualquer tipo de jogo, quando você marca um gol, não baixa o ritmo, continua acelerando até aniquilar o adversário, até que o adversário mesmo sinta que já não tem como mais empatar aquela partida ou disputar aquela partida. E é isso que a seleção da Alemanha fez. Agora, uma outra surpresa que nós tivemos nesse grupo foi a seleção da Costa do Marfim. Eu colocava a Costa do Marfim passando também como terceiro lugar, mas não contava que Costa do Marfim venceria a seleção do Equador. Agora, como no confronto direto entre essas duas equipas que provavelmente poderiam disputar o segundo lugar, Costa do Marfim já levou a melhor, então quero dizer que eu acredito muito que a seleção do Costa do Marfim pode sim se classificar em segundo lugar, porque agora eles só têm que ganhar do Curaçao e com a Alemanha procurarem um empate ou algo parecido, de modo a se classificarem em segundo lugar. Mas uma nota é que Costa do Marfim, a seleção do Equador, apesar da seleção do Costa do Marfim ter vencido, este jogo foi um jogo espetacular. Foi um jogo que eu não fiz nenhuma análise, mas eles tiveram um jogo de Premier League aqui no Campeonato do Mundo. Foi de facto um dos melhores jogos que nós tivemos nesta primeira jornada. Agora, no grupo F, nós temos a Suíça a liderar com 3 pontos
E Japão e os Países Baixos fizeram também uma boa partida, principalmente apenas no segundo tempo, enquanto a Tunísia decepcionou e também já esperava, perdeu contra a Suécia, só não esperava que eles perdessem por 5 bolas a 1. Agora vamos ver também no decorrer. Mas este grupo praticamente eu colocava mesmo uma constituição desse tipo para que essas equipas passem. Suécia, Japão, Países Baixos. Só não sei a ordem em que eles vão passar, mas o primeiro lugar ou a passagem desse grupo está entre estas três seleções. Agora, no grupo G nós temos Nova Zelândia, Irão, Bélgica e Egito. Este também é aquele grupo que tudo terminou empatado. Destaque para a seleção do Egito, que fez também uma boa estreia, estava vencendo a seleção da Bélgica e a Bélgica só conseguiu empatar nos últimos minutos quando o Lukaku entrou. Então, a seleção do Egito fez sim uma boa estreia e competiu diretamente com a principal seleção deste grupo aqui, que é a seleção da Bélgica. Agora, o Egito tem que fazer boas partidas contra o Irão, contra a Nova Zelândia, para se classificarem. Eu aposto sim que a seleção do Egito vai se classificar. A seleção da Bélgica com certeza também decepcionou muito. No grupo H nós tivemos também algo parecido. O grupo H também tudo terminou empatado. A seleção do Uruguai empatou, a Arábia Saudita empatou, ou seja, as duas jogaram juntas, e a Espanha também empatou com a seleção do Cabo Verde. O Uruguai foi uma decepção, porque eles até um certo momento estavam a perder contra a Arábia Saudita. Não ia ser tão mal, porque nós vimos na Copa passada quem perdeu com a Arábia Saudita se tornou campeã do mundo. Então também eles colocam como uma decepção, porque não conseguiram vencer a Arábia Saudita. E o mesmo acontece com a Espanha. A Espanha também foi uma decepção no seu jogo de estreia. Quanto à seleção do Cabo Verde, com certeza eles foram uma das grandes surpresas. Foi um dos nomes que foi muito falado neste campeonato do mundo. Conseguiram mostrar uma grande força contra a seleção da Espanha. Colocaram lá uma muralha com vozinha e a seleção da Espanha não conseguiu marcar um gol sequer nessa seleção do Cabo Verde. Agora estamos na expectativa para ver se a seleção do Cabo Verde vai conseguir fazer algo, mas este grupo vai ser realmente muito complicado, porque a Arábia Saudita também demonstrou que não vai ser facilmente batida, o Cabo Verde também demonstrou isso, agora não sei como é que vai ser. Dificilmente nesse grupo vai ter talvez um terceiro lugar, porque o nível de dificuldade está um bocadinho acima. No grupo I, nós temos a seleção da Noruega e a França a liderarem um grupo com 3 pontos. Também aqui, o saldo de golos é que está a fazer essa diferença. Agora, a seleção do Senegal e a seleção do Iraque, infelizmente, estão com 0 pontos. A seleção do Senegal fez uma boa partida contra a França, mas não deu. O Kylian Mbappé estava muito inspirado e desequilibrou por completo essa partida, dando assim a vitória para a seleção da França. A Noruega fez uma excelente partida em termos de resultado, mas a seleção do Iraque também deu muita luta. Agora vamos ver também como é que vai ser o desempenho deste grupo. Mas é um grupo que tem sim grandes possibilidades de termos grandes confrontos e também a seleção do Iraque, que é em teoria a seleção mais fraca, mas acredito também que vai dar muita luta. No grupo J, nós temos a seleção da Argentina, que também dispensa muitos comentários. A Argentina ganhou por 3-0, não fizeram também um jogo tão uau, mas ainda assim, a seleção da Argentina contou com um momento de inspiração do Lionel Messi e Lionel Messi resolveu esta partida. Quanto à a Argélia fez o que poderia, né? Eu não esperava que eles conseguissem empatar nem ganhar a seleção argentina, então eles estão no rumo esperado até neste momento, nesta primeira jornada. Agora, no grupo K, nós temos a Colômbia a liderar este grupo, República Democrática do Congo em segundo, Portugal em terceiro, Uzbequistão com 0 ponto. Colômbia surpreendeu porque está a liderar o grupo. A República Democrática do Congo também surpreendeu porque conseguiu empatar com Portugal e Portugal decepcionou porque não conseguiu vencer a seleção do Congo. O Uzbequistão era o esperado porque jogaram com uma seleção que está lá no topo das minhas análises para saírem também em primeiro lugar neste grupo. No grupo E, o último grupo, nós temos a seleção da Inglaterra e a seleção do Ghana liderarem com 3 pontos, Panamá e Croácia têm 0 pontos. Inglaterra surpreendeu muito, principalmente por causa do futebol demonstrado. Ghana
era o esperado, jogou contra o Panamá, já conseguiram os seus 3 pontos. Agora, o que a seleção do Ghana deve fazer é complicar a Inglaterra e complicar a Croácia. Se conseguir também uma vitória contra a Croácia, será muito bem-vinda. Então, temos aqui a análise de todos os grupos, ou seja, os grupos estão desta forma. As seleções africanas, o Ghana surpreendeu, o Congo surpreendeu, a Argélia era o esperado, Senegal, apesar da derrota, mas também me surpreendeu, o Cabo Verde surpreendeu, o Egito também surpreendeu, apesar do empate, a Tunísia era o esperado, a seleção do Costa do Marfim surpreendeu, a seleção do Marrocos está aí no meio, né, entre surpreender ou decepcionou porque não conseguiram vencer, mas o Brasil, como disse, também conseguiram se defender muito bem, então vamos colocar aí era o esperado para a seleção do Marrocos e a África do Sul decepcionou. Então, as seleções africanas, na sua maioria, também estão muito bem posicionadas. Agora, das principais seleções, o Brasil decepcionou, a Alemanha surpreendeu, Países Baixos eu não lhe coloco lá naquele bolo das principais favoritas, mas vamos colocar ali, né, como era o esperado, a seleção da Bélgica decepcionou, a seleção do Uruguai decepcionou, a seleção da Espanha decepcionou, a seleção da França surpreendeu, Noruega surpreendeu, a seleção da Argentina surpreendeu, a seleção do Portugal decepcionou, a Inglaterra surpreendeu e a seleção da Croácia decepcionou. Então, esta é a minha análise de todos os grupos até aqui. Os melhores marcadores nós temos Lionel Messi a liderar com 3 golos e logo em seguida vem lá um grupo de muitos jogadores que têm 2 gols. Kane, Haaland, Mbappé e muitos outros com 2 gols. Lionel Messi está a liderar o campeonato do mundo como o líder de gols. Assistências, quem está a liderar é o Isaac com duas assistências e outros jogadores que vêm abaixo também com 2 assistências. Então, pessoal, era isto que eu queria fazer. Consegui analisar todos os grupos nesta primeira jornada. Agora vamos continuar na expectativa para ver o desenrolar deste campeonato do mundo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e continue me acompanhando nesta cobertura que estou a fazer do campeonato do mundo.